Boa noite, turminha. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui, reunidos todos, para refletirmos um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. E nós pedimos a este mestre de amor que, por favor, nos envolva em vibrações de fortalecimento, em vibrações de esperança, de coragem, para que nós possamos dar conta da nossa tarefa nesta hora, com dignidade, com fidelidade ao conhecimento que nós já acessamos. A nossa reflexão da noite é sobre não julgar. Esta passagem está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E Kardec, de uma forma encantadora, começa este capítulo, convocando-nos a sermos misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E ele continua: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Quando nós pedimos a Jesus que, por favor, nos cuide, nós temos certeza absoluta dos seus cuidados. Até porque, em todos os momentos, Ele está ao nosso lado, cercando-nos de possibilidades para que nós consigamos avançar. E neste momento, quando nós temos consciência da sua presença amorosa, a nos conduzir pelos caminhos da vida, os seus cuidados conosco, nós entendemos que nós também precisamos nos cuidar. Como Allan Kardec começa este capítulo dizendo-nos que seremos bem-aventurados se formos misericordiosos, para em seguida nos dar a medida de como devemos agir, quais os sentimentos que devemos desenvolver no nosso coração, para que nós consigamos alcançar a misericórdia. Nós entendemos o quanto precisamos nos cuidar, de acordo com as orientações de Jesus. No item 11 deste capítulo, Allan Kardec coloca com muita clareza: não julgueis a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Estas palavras de Jesus foram registradas por Mateus no capítulo 7, versículos 1 e 2. E nesta passagem, Jesus é muito categórico: não julgueis. Porque da mesma maneira que nós julgarmos os outros, nós seremos julgados. Até porque a cada um segundo as suas obras. É lei de justiça. Sabemos que a lei é de amor e compreendemos que a lei é de amor, mas nós precisamos vivenciá-la. E quando nós julgamos o outro, nós, na verdade, estamos falando de nós mesmos. Falamos muitas vezes daquilo que conhecemos, daquilo que experienciamos. E por que julgamos o outro? Por que somos desagradáveis
em julgá-lo numa tentativa infeliz, muitas vezes, de denegrir a sua imagem. Porque, na verdade, turminha, nós não ferimos o outro sem ferir a nós mesmos. Nós não machucamos o outro sem machucar a nós mesmos. Nós não maltratamos o outro sem maltratar a nós mesmos. Então, nós podemos dizer que este julgamento, esta forma depreciativa de nos dirigir ao outro, está muito próximo da maledicência. E se nós pararmos um pouquinho e pensarmos, por que eu ajo assim? Qual o sentimento que eu alimento para me dirigir ao outro de uma forma agressiva? Qual o sentimento que eu guardo no meu coração para me dirigir ao outro, desejando ofendê-lo? É importante que nós reflitamos sobre isso, porque, na verdade, nós viemos arrastando conosco, desculpe-nos, arrastando conosco de muitas e muitas encarnações, este comportamento indisciplinado, irreverentes às leis divinas. Recusamos a vivenciar o amor na relação com o outro. Porque não vivenciamos o amor na nossa relação conosco, atendendo o mandamento da lei. Amar ao próximo como a si mesmo. Nos amar não é nos mimar, não é fazer as nossas vontades. Nos amar é zelar por nós, pela nossa integridade espiritual, pela nossa integridade moral. E nós já temos amplo conhecimento do que é que nós viemos fazer aqui. Nós estamos aqui para nós nos tornarmos pessoas melhores. Se nós já temos clareza com relação à nossa tarefa, então podemos perguntar a nós mesmos: por que insistimos em manter estas atitudes contrárias às orientações de Jesus, colocadas num capítulo que vem falar da misericórdia, que vem falar da brandura, que vem nos convidar a um movimento íntimo da paz interior? Brandura, amabilidade, doçura, ternura, paciência, são leis divinas que devemos cumpri-la para estabelecer uma relação com o nosso próximo amigável, amistosa. São leis que vêm direcionando-nos no caminho da evolução. E nós, esquecidos do movimento íntimo que devemos realizar, estabelecendo efetivamente uma relação com Jesus dentro desta proposta de nos tornarmos melhores. Como é que nós estamos nos conduzindo, por favor? Estamos desleixados com relação à filiação divina. Nós somos filhos de Deus. Nós trazemos a essência divina na nossa intimidade. Essência esta incorruptível. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos do amor. E por que resistimos a viver estes sentimentos nobres? Por que resistimos a viver a brandura, a suavidade, a amabilidade?
Às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem que estas virtudes não usam mais. Como? Não usam mais? São sentimentos sagrados que nós devemos identificá-los na nossa intimidade e multiplicá-los a partir da nossa conduta renovada. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, a pergunta de número 903, que Allan Kardec faz aos espíritos superiores, os espíritos responsáveis pela codificação. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E os espíritos benfeitores respondem: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Em outro momento, ele continua: antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, continuam os benfeitores, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Lei de responsabilidade que nós aprendemos na doutrina espírita e que nós não podemos nos furtar a ela. Se nós censuramos no outro ser avaro, então sejamos generosos. Se nós censuramos no outro ser orgulhoso, sejamos humildes e modestos. Se nós censuramos o outro por ser áspero, sejamos brandos. Afinal, trabalhemos em nós as virtudes. E se nós percebermos um comportamento inadequado no outro, que nós aprendamos com ele a não fazer daquele modelinho. Porque o nosso modelo, o nosso guia, o nosso exemplo, o nosso mestre é Jesus Cristo. A imagem, a figura do homem novo que nós devemos trabalhar na nossa intimidade. E o tempo é agora, o momento é agora, é hoje. E quando nós tivermos ímpeto de julgar o outro com severidade, por favor, analisemos o sentimento, desculpe-nos, analisemos o sentimento que nos move. Sejamos sinceros conosco. Isso é nos cuidar. Analisemos o sentimento que nos move a ter aquela conduta tão inadequada, tão inapropriada, tão descaridosa. Analisemos com sinceridade qual o sentimento que me move nesse momento. E aí, a partir daí, nós saberemos exatamente o que é nos cuidar, cuidando-nos, para que nós não incorramos nos mesmos equívocos e permaneçamos acomodados em situações que viemos arrastando conosco há séculos. Por favor, pensemos nisso, por favor. E lembrando que a lei é de amor, amando-nos, nós vamos nos cuidar. Porque, sem dúvida nenhuma, Jesus nos cuida de uma forma encantadora para que nós consigamos segui-lo
e cumprir as suas orientações com belezura. Muito obrigada a todos. Muita paz e muita luz. Deixando um beijinho muito carinhoso para cada um de vocês que nos ouvem. Muito obrigada. E por favor, precisamos nos cuidar, conforme Jesus vem nos ensinar. Muito obrigada. Boa noite.